1961 foi o ano que eu nasci, a comunidade Mundo Novo, no município de Serrita, no sertão de Pernambuco, muita seca, mas filhos de pais e mãe agricultor com grandes virtudes, tá certo? Grandes virtudes, embora com pouca formação escolar, quase nenhuma, mas que tinha como princípio de vida o respeito às pessoas e o trabalho. Então essas, eu diria que foram, vamos dizer assim, as diretrizes da criação, da minha criação, como dizia o meu pai, sempre respeitando os mais velhos e sempre trabalhando. A escola começou exatamente em 1967, numa comunidadezinha próxima, né, mais próxima, que a gente tinha que caminhar aproximadamente 6 quilômetros a pé para chegar nessa escola, onde tinha uma professora que, na verdade, e aqui, desde já, talvez tenha nascido o meu respeito a esse grande profissional que é o professor. Professora Estela de Castro Nunes. Não era contratada pela prefeitura, era uma daquelas professoras entre centenas de milhares que existem Brasil afora, que lecionava pelo amor à educação. Então lembro de forma carinhosa e saudosa da minha primeira professora, lá no Mundo Novo, no ano de 1967, quando comecei, até 1973, quando saí para a cidade de Cabrobó. Fui fazer o 4º ano primário, né? No ano de 1974. Lá eu morava numa casa de pessoas que não eram da minha família. Eu estudava pela manhã e à tarde eu vendia laranja. Eu tinha uma cota de cestas de laranja para vender, que ele era, vamos dizer assim, uma espécie de uma contrapartida à minha morada naquela residência, com aquela família. Meu irmão mais velho, o Antônio Lopes, meu segundo pai, como eu costumo dizer, antes do Antônio, já tinha vindo para o Amazonas, em 1945, meu tio Antônio José Leite, soldado da borracha, que veio para o Amazonas, foi para o Jatuarana, lá ele casou com a tia Chiquinha, tá certo? E depois veio para Manaus, e quando cheguei em Manaus, 1976, mais precisamente no dia 3 de março de 1976, fui morar com eles na colônia Oliveira Machado, na rua Nossa Senhora da Conceição, número 651, bem ao lado do muro lá da Brasil Juta, tá certo? Posei no aeroporto de Ponta Pelada, a minha chegada, ou seja, o aeroporto ainda funcionava lá. A partir de junho foi que inaugurou o aeroporto Eduardo Gomes, foi uma chegada no paraíso. Ou seja, esse mar de água doce, essa floresta espetacular. Para mim, o Amazonas foi a terra que eu escolhi para viver todos os dias da minha vida. Quando eu cheguei aqui, por coincidência do destino, fui trabalhar numa lanchonete onde eu tinha que servir cafezinho, onde eu tinha que passar pano no chão, na Praça dos Remédios, bem ao lado da igreja Nossa Senhora dos Remédios. E assim foi até os idos de 1980. E tinha um rapaz que trabalhava com a gente, que morava no Coroado, e aí a minha relação com o Coroado começou exatamente nesse período. Nós dois meninotes, e trabalhávamos, e nos finais de semana a gente ia. O bairro do Coroado era, vamos dizer assim, era uma espécie de sítio. Tinha uma casinha, uma longe da outra, muitas árvores, muitos troncos de madeira, o igarapé ali correndo. E a gente ia para lá e ele dizia: Vicente, vamos vender cartão de Natal lá na Praça do Hotel Amazonas, que isso dá dinheiro. E eu dizia: Secreto, o apelido dele era Secreto. Secreto, como é que a gente faz isso? Não, a gente compra naquelas lojas lá, e a gente bota lá e vende, as pessoas vendem muito. Eu ganhei, o ano passado, eu ganhei muito dinheiro com isso. E aí nós fizemos isso, pegamos uma caixinha de papelão e fomos vender. Quando eu chego na Praça do Hotel Amazonas, eu vejo aquele monte de barraquinhas lá com artesanatos, com bolsas, com tudo que tinha, isqueiros, essa coisa toda, as mais variadas barracas dos mais variados produtos. E aí, nesta ocasião, o outro irmão, que já tinha vindo também para o Amazonas, já é o terceiro, o Raimundo, foi morar em São Gabriel. E lá em São Gabriel da Cachoeira, ele mandou uns artesanatos para fazer uma experiência para ver se vendia. O cesto, a peneira, o balaio, as zarabatanas, enfim, tudo aquilo que era produzido, ele mandou uma amostrazinha. Aquilo ali eu vendi com uma rapidez espetacular, filho. O povo adorava aquilo. Foi nesta ocasião que nós compramos uma barraquinha lá na Praça do Hotel Amazonas, e lá nós montamos essa barraca de artesanato indígena.
76 eu fui estudar no Colégio Farias de Brito, tá? Lá na Duque de Caxias, fiz a 7ª e a 8ª série. Depois tive a honra de passar pelo nosso glorioso Colégio Amazonense Dom Pedro II, ou seja, o colégio estadual onde fiz o 2º grau e terminei no ano de 1980. Habilitações básicas em saúde, ou seja, o meu caminho já estava traçado, a minha vontade quando comecei a estudar era ser doutor, tá certo? E em 1980 eu concluí o ensino médio, naquela época o científico. Em 1982 entrei na Fundação Universidade do Amazonas para cursar o curso de medicina. Concluí no ano de 1987. Foram 6 anos de realização de um sonho que carregava comigo desde criança. Na época de servir o Exército, eu estava na universidade. Todo estudante de medicina, ou seja, todo médico recém-formado, tem que servir. E eu escolhi o Exército Brasileiro. Eu sou do mato, eu me autodefino como um matuto de carteirinha. Servi o Exército Brasileiro no Hospital Geral de Manaus, hoje chamado HMAM, lá na Cachoeirinha, onde passei a exercer a minha profissão nos primeiros anos da minha formação. Eu era um aluno oriundo da escola pública. E como oriundo da escola pública, significa dizer que a sociedade toda contribuiu no meu processo de formação. E que agora, depois de formado, nada mais justo do que retribuir parte desse investimento que a sociedade fez em mim através da prestação de serviço. Fui para o Exército Brasileiro para ficar 1 ano, terminei ficando por 3 anos, saí no ano de 1990. E foi exatamente no ano de 1990 que eu também tomei a decisão de montar um consultório no bairro do Coroado, que era o bairro onde eu morava. E lá eu dedicava um dia de atendimento gratuito, ou seja, atendimento à população, tá certo? A gente fala gratuito porque, na verdade, gratuito ninguém tinha para pagar mesmo. E este era um compromisso pessoal comigo a vida inteira, de poder retribuir às pessoas, especialmente aquelas pessoas mais carentes. A Fundação Maria Lopes tem as suas raízes exatamente plantadas naquele consultório. Tanto é verdade que o consultório do Dr. Vicente, como era conhecido, na Rua Santo Antônio, número 165, foi o mesmo endereço onde 10 anos depois transformou-se na Fundação Maria Lopes e desta feita com atendimento extraordinário, talvez um dos feitos dos quais mais eu sinta saudade, dos quais diga assim, mais prazer eu tive em realizá-lo, porque a gente tinha uma quantidade de médicos, de dentistas, de serviço prestado que vai do laboratório, do atendimento laboratorial às consultas. Lá eu tive a oportunidade de fazer pré-natal de mães que deram luz a uma menina e posteriormente fazer o pré-natal desta menina que nasceu, ou seja, lá na Fundação Maria Lopes, e que eu costumava dizer que o único serviço ambulatorial prestado ao longo de 20 anos no bairro do Coroado foi prestado através dos serviços iniciados pelo Dr. Vicente e posteriormente pela Fundação Maria Lopes, coisa que eu carrego comigo com um sentimento assim de gratidão a Deus por ter me dado esta oportunidade de poder ter servido a tantas pessoas. Essa convivência com a comunidade, ela me traz uma experiência fantástica. Então, a gente, na verdade, tinha experiências as mais diversas, atendendo os mais diversos públicos. Mas o público com o qual eu mais me identificava era exatamente a população mais humilde. População esta que muitas vezes não tinha água no local onde morava, o carro de lixo não passava, as crianças brincavam na rua com esgoto a céu aberto, essas crianças muitas vezes não tinham calçado e que a gente ia ao consultório para tratarmos uma verminose. Então, e muitas vezes, uma receita nossa, quando eu entregava para a mãe daquela criança, a mãe dizia: doutor, eu não tenho, onde eu pego esse remédio? Eu não tenho como comprar esse remédio. Isso foi uma das coisas que me fez entender que eu tinha muito mais a contribuir do que estar atrás da mesa de um consultório atendendo as pessoas
atendendo as pessoas, dando uma receita e tipo assim, lavando as mãos. Por esta atividade, convivendo com essas pessoas, me fez disputar a eleição de vereador, tá certo? Pela primeira vez na minha vida, em 1996, onde fui eleito vereador da cidade de Manaus. Então eu lembro, por exemplo, de quando vereador ter apresentado a propositura que assegurou às mulheres gestantes, que assegurou aos idosos a reserva de assento no transporte coletivo. Esta lei é de minha autoria. Ou seja, é extremamente gratificante. Eu lembro e também apresentei, foi uma das proposituras apresentadas e aprovadas e transformada em lei, a vacinação gratuita para o idoso. Para quem vive nos dias de hoje, sabe que elas hoje existem nos centros de saúde. Naquela época não existia. Naquela época tinha que pagar e pagar caro. O idoso, aposentado, hipertenso, diabético, tem dinheiro para pagar a vacina? Não tem. Então, a nossa propositura transformada em lei, tá certo? E então isso eu acredito que aí trouxe uma grande contribuição para a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, como vereador de Manaus. Nesse interim de formar e entrar e disputar a eleição de vereador, eu me casei. Em 1990 nasceu meu primeiro filho, o Vinícius, de uma relação que infelizmente não deu certo, como tantas outras que existem por aí. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra. E em 1994 conheci o amor da minha vida, a mulher, vamos dizer assim, que acredito eu que escolhi para viver todos os dias da minha vida aqui no Amazonas, que me deu mais 2 filhos, a Gabriele, nasceu no ano de 1994, e o João Vitor, que é o meu caçula, que completa 24 anos agora em dezembro, Gabriele se formando em medicina agora no próximo mês de julho, o João Vitor formando em medicina no final do ano, e o Vinícius já formado e já com a sua vida já encaminhada. Em 1998, na metade do mandato de vereador, surgiu a oportunidade para disputar a eleição de deputado estadual e, consequentemente, ampliar o horizonte para a prestação de um serviço que até então era restrito ao município de Manaus. Saí para disputar a eleição com quase nenhuma perspectiva de vitória e, graças a Deus, eu fui eleito numa coligação onde elegeram 2 deputados e eu fui o primeiro colocado. E assim começou a minha atividade, desta feita agora como deputado estadual. Ao longo dos meus 5 mandatos de deputado estadual, acredito eu que não fui uma figura despercebida, que passou despercebida. Lá eu pude não apenas continuar desenvolvendo o meu trabalho como legislador e como um legislador criterioso. As proposituras que apresentei foram proposituras que me trazem um conforto pessoal, porque todas elas representam um ganho na qualidade de vida das pessoas. Tenho muito orgulho de dizer que a ampliação da licença maternidade de 120 para 180 dias foi uma lei de minha autoria e que hoje serve a inúmeras mulheres no estado do Amazonas, trazendo benefício para a mãe e especialmente para o filho. Posso falar para a juventude estudiosa do nosso estado, quando apresentamos a propositura da questão da prática de atividade física protegida ou então fora daqueles horários que sabidamente pode contribuir para o desenvolvimento do câncer de pele. Quando apresentamos a lei da tatuagem, do piercing, precisava da autorização do pai e o pai certamente, ao fazer essa autorização, levaria para um ambiente seguro. Sempre o meu pensamento foi proteger a sociedade através das nossas proposituras. Eu ocupei as mais variadas funções, fui primeiro vice-presidente, fui segundo vice-presidente, fui secretário-geral da Assembleia, fui governador em exercício por consequência do exercício de uma dessas funções, mas eu diria que a mais importante, aquela que marca mais profundamente, foi ter sido escolhido pelos meus pares para presidir a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa por 12 anos consecutivos. Juntamente com a Comissão de Ética, em outros momentos presidi a Comissão de Saúde, presidi a Comissão de Assuntos Indígenas, participei das discussões, especialmente no último mandato,
das discussões de governo, fui líder de governo em vários governos. No ano de 2018, servidores da educação, pagamos a database de 2018 e 2015 no mês de maio de 2018. Pagamos a database de 2016 em setembro de 2018 e deixamos para o próximo governo o pagamento do último ano, que era o ano de 2017, no dia 30 de janeiro de 2019. Felizmente, porque depois disso aí, ou seja, as nossas leis foram todas revogadas e o funcionalismo hoje encontra com os seus salários achatados aí de forma, vamos dizer assim, extremamente penosa para a gente que participou e que sabe a importância do salário, porque salário significa sustento da família. Eu também tive a honra, o privilégio de ter participado da criação da nossa universidade, da Universidade do Estado do Amazonas. E por incrível coincidência, ainda ontem, eu via uma reportagem de um médico indígena da comunidade de Messês, por nome de Israel, falando que ele é médico graças à criação desta universidade. Hoje é infectologista, intensivista, trabalhando no Hospital Delfim Aziz, que entrou, ou seja, que se formou através da UEA, da nossa querida UEA. Eu diria que a falta do êxito na minha eleição foi a circunstância de um momento, porque eu entendia naquele momento que o mandato de deputado estadual, o meu mandato, não era tão importante diante das possibilidades que se apresentavam para o momento. Nós tínhamos um estado que vinha de uma situação extremamente complicada, foram 3 governadores no período de 4 anos, tá certo? Onde, no mandato tampão do Amazonino, o estado passava por enorme dificuldade. Por essa razão, eu tive que tomar uma decisão entre priorizar o meu mandato e priorizar algo que eu entendia ser maior para o Estado e para a população, que era exatamente a campanha do governador, onde eu decidi entrar de cabeça e à luta para defender a candidatura que eu acreditava, que era do Amazonino. Digo a você com absoluta tranquilidade, 4 anos se passaram, eu olho para trás e digo que se eu estivesse vivendo o mesmo momento, nas mesmas circunstâncias, eu não hesitaria em tomar a mesma decisão e optar pelo povo do meu estado, optar por aquilo que era melhor para o meu estado, e aquela era a minha compreensão naquele momento, mesmo que fosse para perder a eleição. Eu não poderia ser egoísta de pensar exclusivamente no meu mandato, tá certo? E esquecer a responsabilidade maior do governante, do papel de um governante para com os seus governados. Quando nós vemos o Estado nas condições em que se encontra, sendo página de matérias policiais, sendo páginas da imprensa mundial, quando um container é colocado na frente de hospitais para depositar corpos, quando eu vejo valas comuns sendo abertas para sepultar corpos sem que as pessoas sequer tenham o direito de se despedir dos seus entes queridos, e quando eu ouço das pessoas que o Vicente é lembrado por aquelas coisas que deram certo no passado, aquilo me massageia o coração, me massageia o ego, e eu não tenho direito de dizer que essa água não beberei, embora não seja aquilo que está no meu projeto pessoal de vida. Então eu não posso me dar o luxo de, diante de tanta dificuldade que o Amazonas passa e de ser lembrado, de não, vamos dizer assim, de recusar esta missão. Não entendo como um projeto pessoal de vida, mas agora como missão. E se for chamado, eu espero em Deus que eu possa estar à altura daquilo que o povo tenha e que eu seja merecedor daquilo que estão dizendo hoje dos meus amigos, das pessoas que me conhecem e que me falam todos os dias nas ruas, exatamente que eu tenho que voltar, que eu faço falta. E é bom ouvir isso.
E como disse, a minha dívida com o Estado do Amazonas, com o Estado que me deu a minha segunda naturalidade, eu não posso negar a minha experiência de vida, a minha experiência profissional ao povo do Amazonas que tanto me deu, mais até do que o que mereço. Graças a Deus, a riqueza que os mandatos e a vida pública me deu é que em muitas localidades deste imenso estado do Amazonas, que o Vicente chegar e botar o pé, as pessoas me tratam pelo nome. As pessoas me tratam com um abraço apertado. É um abraço gostoso como nenhum outro povo tem.